Olá, todos os seres buscam a felicidade. Isso é instintivo, é natural, é uma lei da vida buscar a felicidade. E, no entanto, a gente olha para o mundo, olha para nós mesmos e vê uma quantidade, às vezes, absurda de sofrimento e vê até desespero. Qual é a razão disso? A razão é mais simples do que a gente poderia pensar, mas ela traz muitas dificuldades no caminho. A razão de tanto sofrimento é que as pessoas, ao buscar a felicidade, confundem felicidade com satisfação de curto prazo e acham, pobres coitadas, acham que através da satisfação de curto prazo, inclusive da satisfação egoísta de curto prazo, materialista de curto prazo, vão ser felizes. Quando na verdade estão apenas plantando e produzindo infelicidade duradoura, de longo prazo, para si próprias e para outras pessoas e outros seres. O que falta nesse contraste entre buscar a felicidade e encontrar a infelicidade, uma infelicidade produzida por nós próprios, por cada um de nós, esse contraste se deve a uma confusão, a confusão entre felicidade e satisfação de curto prazo. Falta aqui, então, uma coisa chamada discernimento, visão clara, capacidade de perceber o que é verdadeiro e o que é falso. E como é que se encontra discernimento? Em primeiro lugar, é fácil perceber, e a teosofia ensina, que é preciso ter uma coisa chamada boa vontade. A vontade é o que nos coloca em movimento. Sem vontade nós ficamos amorfos. Não somos levados pela correnteza, não sabemos para onde estamos indo, nem nos perguntamos sequer para onde é que nós estamos indo. Então, com boa vontade, também existe uma coisa chamada má vontade, certo? Agora, então, tendo boa vontade e reconhecendo que boa vontade se dirige não só a mim próprio egoisticamente, mas se dirige tal como a luz do sol em todas as direções. Boa vontade é boa vontade para comigo, é autorrespeito, mas é igualmente boa vontade para os outros, é respeito para com os outros. Temos que lembrar da luz do sol como imagem do direcionamento da boa vontade, que é uma coisa fundamental, não só em teosofia, mas é fundamental na ciência de viver, se é que nós queremos viver de uma maneira mais ou menos razoável, em termos de sabedoria. Então, boa vontade, eu acho que é um elemento fundamental. A partir daí, você vai poder aprender com seus erros, porque errar é humano, errar é também uma lei da vida. Onde houver necessidade de aperfeiçoamento, vai haver erro, mas deve haver a compreensão dos erros, deve haver o estudo dos erros, deve haver a capacidade de aprender com os erros. Então, alguém poderia dizer que errar é humano, mas repetir sempre os mesmos erros é levemente idiota e sem necessidade. Digo isso porque eu também reconheço uma quantidade razoável de idiotice em mim. Sou realista o suficiente para perceber isso. Então, tendo boa vontade, existe a capacidade de tentar o melhor, e isso vai desenvolver o discernimento. Mas, para desenvolver o discernimento, que é a visão clara do falso e do verdadeiro, é importantíssimo a gente desenvolver o desapego. Tá? Se eu vou perder isso mais adiante, por que eu não abro mão disso agora? Se isso me prejudica como buscador da verdade espiritual, por que eu não abro mão disso? E assim sucessivamente. Há muitas coisas diante das quais a gente tem que aprender humildemente a desenvolver uma coisa chamada desapego. O desapego é o ponto de equilíbrio em Raja Yoga, é o ponto de equilíbrio entre o desejo e a rejeição, entre o apego e
a rejeição. Você tem medo de um lado, você tem esperança do outro, o discernimento está junto com o desapego no meio dessas tendências humanas e emocionais de puxar a visão para um lado e puxar a visão para outro lado. Tá? Não é uma neutralidade absoluta colocada em lugar algum, não. É uma neutralidade baseada na boa vontade, na vontade de aprender. A boa vontade aplicada ao modo como eu dirijo a minha vida se chama vontade de aprender, vontade de remover as fontes de sofrimento e vontade de construir fontes de contentamento durável. Não é qualquer contentamento, é um contentamento durável que é mais ou menos produto de uma certa humilde sabedoria. Sabedoria no sentido de saber evitar sofrimento desnecessário. Assim, o discernimento, o desapego e a boa vontade são 3 elementos na caminhada espiritual, são 3 elementos para que eu conheça a mim mesmo e são 3 elementos para que eu tenha mais contentamento durável na minha vida e possa ir removendo pouco a pouco as fontes do sofrimento desnecessário.